Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você está me assistindo ou me escutando. Estamos em mais um episódio do Acordo Entre Nós e hoje trazendo uma amiga super querida para falar de um tema assim que é impactante. Aquelas mulheres que acham que depois de um divórcio, aquelas mulheres que se divorciam com filhos, aquelas mulheres 40 mais, de repente até com menos idade, que a vida acabou, né? E hoje esse episódio é para dizer que existe sim vida após um divórcio. Existe uma vida linda. Eu recebo aqui a Bianca Cardoso Salles, que é terapeuta de mulheres, mestre em psicologia e trabalha aí ajudando essas mulheres a perceberem que tem muita vida a ser vivida depois de um divórcio, né, Bianca? Com certeza, André. Obrigada, primeiramente, viu? É um prazer estar aqui com você. Eu quem agradece e assim, já sou fã dela há muito tempo e tenho certeza que quem está assistindo aqui que não conhece o trabalho dela vai conhecer a partir de hoje e vai virar fã, porque a Bianca tem uma didática, tem uma forma, uma empatia de explicar para as mulheres como elas podem ser felizes. Embora naquele Uhum. momento inicial achem que a vida acabou e todo fim de relacionamento traz essa ideia, né, Bianca, de que de repente o meu mundo desabou, o meu mundo caiu. Bianca, eu Exatamente. começo te perguntando por que trabalhar com mulheres 40 mais? Assim que ela se titula no Instagram, né? Ela fala lá É, que atendo mulheres 40 mais e etc. Por quê? porque eu sou uma dessas mulheres, não é? E aí eu já emendo aqui, por que trabalhar com divórcio, pós-divórcio? Porque eu também sou essa mulher que se divorciou com 2 filhos pequenos na época e que foi muito difícil reconstruir. E dentro desse processo, naquela época, há 10 anos atrás, André, não tinha ninguém falando sobre isso, assim, não tinha, assim, um psicólogo especialista. Então, assim, eu fui estudar na Ou época seja, era para... apagado. Não tinha. Então, assim, eu fui estudar na época para eu tentar sobreviver, para eu passar por aquela dor, porque é uma dor que só sabe quem passa. Todo fim de relacionamento é uma dor, né? E ainda mais quando você, de repente, tá ali nos seus 40 mais, com filho, com, né? De repente já a mulher tem essa questão social de ter mais idade, de repente não se achar mais capaz. E é muito legal, Bianca, essa questão da identificação, porque eu costumo dizer que nós trabalhamos com as pessoas a partir da nossa dor. Sim. Porque é muito fácil você chegar para dizer assim, ah, faz isso, faz assado com base numa teoria. Sei que nós somos aí eternos estudantes da psicologia, das terapias, sei que você se enquadra muito nisso e sei que a gente tem esse estigma de repente, ah, é só mais uma dor. Uhum. Final de relacionamento não é fácil para ninguém. Não. Eu que atuo dentro do direito de família e também atuo como psicólogo que veio depois do direito de família, porque passei a entender que as demandas do direito de família eram muito mais emocionais e comportamentais do que propriamente demandas técnicas. Uhum. E aí eu te pergunto, Bianca, como é que você trabalha com essas mulheres? Como é que você mostra para ela? Você falou que doeu muito para você, que você foi estudar porque não tinha, né, esse aparato que eu sei que hoje várias pessoas fazem, né, mas nem todas têm, desculpa, a qualidade que ela tem. Eu sou fã, então eu vou aqui puxar minha sardinha para ela. Mas como é que você trabalha com essas mulheres 40 mais? André, primeiro de tudo, assim, aquele acolhimento, né? Eu olho, eu vejo, eu as vejo, eu vejo a dor delas, né? Porque foi a minha dor também. A minha dor foi o meu maior propósito de vida. Então, com acolhimento, primeiramente passando por aquele luto, não adianta querer pular etapas, porque a gente sabe que é um luto de uma pessoa viva e um luto é tão mais difícil do que se a pessoa morrer realmente. Então, assim, dói, a gente passa por todas aquelas fases e eu vou mostrando para ela que é possível. A gente vai trabalhando em algumas etapas de recomeçar. Tem que recomeçar em vários aspectos. Recomeçar uma nova vida, uma nova rotina, novas amizades, nova academia. Então, assim, para cada uma é um plano diferente. Ou seja, não é uma receita de bolo. Não é uma receita de Porque o que eu bolo. vejo muito na internet é terminou um divórcio, faz isso, faz aquilo, e eu, como eu também entendo um pouco, eu falo, não, não é bem assim. Não. Para cada uma, um plano diferente, individual, de acordo com o que ela gosta. E a gente passa por um processo muito rico, que é a reconstrução da identidade.
Porque tu imagina aí, uma mulher 20, 25 anos, 10 anos casada, a mulher tem essa coisa de cuidar, de se anular um pouco por causa do marido e dos filhos, algumas deixam de trabalhar, e ela Várias. várias, infelizmente, eu digo, olha, irmãs, Infelizmente. por favor, trabalhem, sejam independentes, mesmo que seu marido diga assim, você não precisa trabalhar, diga o que você quer, porque assim, o trabalho, a gente produzir, ter o nosso dinheiro, é liberdade. Independência financeira é liberdade. E eu costumo falar, Bianca, que a independência financeira te previne de um negócio chamado dependência emocional. Relacionamento abusivo, tóxico. Eu atendo mulheres, André, que estão fazendo uma poupança para se separar. Eu atendo Também, clientes né? no meu escritório que me procuram antes de separar, Sim. fazendo exatamente essa poupança, porque eu indico, não, vamos fazer aqui. Porque muitas delas, eu não sei como chegam para você, mas dentro do meu escritório, pela minha pegada de mediar, de conciliar, de fazer acordo, a minha pegada psicológica, elas chegam, André, o que é que eu faço? E aí eu monto com ela um plano pré-divórcio, que é justamente ajudar elas a, vamos juntar um dinheiro, você tem esse direito, você tem isso aqui que você pode perseguir. E o que eu percebo muito, Bianca, é a alienação dessas mulheres. Total, total. Eu falo que eu tive já clientes que eu atendi que divorciaram depois de 20, 25 anos de casamento, 30 anos, que não sabiam fazer um Pix. Não, não sabem, elas não sabem o direito delas, elas não sabem, muitas vezes, exatamente como você está fazendo, fazer um Pix, fazer, assim, as coisas de cartão de crédito, as coisas financeiras mesmo, não sabe o custo de uma casa. Então, por exemplo, eu chego, vamos aqui, bora fazer uma planilha aqui no Excel, grossamente mesmo, e vamos aqui colocar os custos fixos na sua casa, porque nem isso elas sabem fazer. Eu sei que você falou agora que cada mulher tem um plano específico e, obviamente, nós sabemos que nós trabalhamos com pessoas, cada pessoa é diferente uma da outra, então cada uma tem o seu plano de reconstrução de identidade, como você falou. Quais são os maiores desafios emocionais, Bianca, que você, assim, ao longo desses anos que você trabalha com isso, você percebe nas mulheres de uma forma geral? Pronto, muitos medos, culpas, se acham fracassadas. Então elas chegam lá no meu consultório destruídas. Ai, porque eu fracassei, porque eu não dei conta, porque eu devia ter aguentado Ou seja, mais. personifica um fim da relação que ela não teve responsabilidade total. Total. Obviamente que existe uma responsabilidade dividida. Exatamente. Então, assim, aí eu indago elas, né? Vem cá, fracassar, será que não seria ficar num relacionamento ruim? Onde tu não é mais ouvida, amada, respeitada, onde os teus filhos estão ali vivendo aquele conflito, não é? Porque muitas vêm também assim, eu morro de pena dos meus filhos. E eu digo, ok, eu entendo, porque eu tive essa pena. Mas depois estudando, a gente vê nos artigos que a confusão em casa, a briga, ela é muito mais prejudicial para os filhos do que o divórcio. Né? Então, assim, elas vêm com essa culpa, essa sensação de fracasso, medo do futuro, medo de ficar sozinha, é um dos maiores medos. E esse medo de ficar sozinho, Bianca, eu acho que é um medo geral da população. Eu acho que nós temos fases de vida, eu já tive essas fases, não sei se você já teve, Tive. que a gente tem realmente medo de, a gente olha para o lado e diz assim, poxa, quem Vou sou eu? morrer sozinha. Quem sou eu nesse mundo? Quem sou eu? Bianca, por que tu acha que as mulheres absorvem essa culpa por se separarem? Porque você falou, elas se sentem muito culpadas. Uhum. Na tua expertise aí, no teu trabalho, por que é que tu vê que as mulheres têm essa culpa, assim? O que é que elas mais trazem? Como desmistificar essa culpa? Primeiro é uma construção social, né? Que a mulher tem que aguentar tudo. Então eu digo muito para elas assim, você tem que se acostumar a desistir. Desista da história de amor que você viveu. É Mas não assim que eu desista de você, né? Mas não desiste de você. E aí você falou um ponto importante, você. Aí elas começam a se priorizar, a se colocar em primeiro lugar. Elas ficam, ai meu Deus do céu, eu não sei mais nem o que é que eu gosto, qual o estilo de música, nada. Elas chegam assim totalmente com a identidade do ex-marido, Sem identidade própria, né? sem identidade própria. E aí é um processo tão rico, tão lindo. E outra coisa que está dentro do meu plano e que eu super indico e eu fiz é um detox de homem, sabe? Muitas querem também emendar numa relação, ou seja,
não querem ficar aquele tempinho só, tem medo de ficar só, né? 35, 40, 45 anos, apareceu ali, eu vou lá. Aí coloco todas as expectativas, E eu se digo frustra de não, novo, na maioria das não, vezes. na maioria das vezes. Então não dá certo. Vamos aqui se curar, fazer um detoxzinho de pelo menos 3 meses, 6, eu fiz de 1 ano. Foi preciso, foi assim, um mergulho em mim, para eu ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, assim, eu preciso desse tempo sozinha, da solitude, de chegar numa sexta-feira à noite e estar sozinha assistindo dorama, lendo um livro, ou então tomando um vinho, sozinha. Precisa se redescobrir, né? Que gostos ela tem, e eu acho que você tocou num ponto muito importante nessa construção de identidade. Identidade vem sendo muito falado nos últimos tempos aí pela internet, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, identidade, construir identidade, mas eu vejo que muitas pessoas ensinam as mulheres a construir identidades que não são delas. Ela Uhum. sai de uma identidade que era do marido, muitas vezes, como você colocou, por esses ensinamentos, a meu ver, um pouco complexos, constroem uma identidade que não são delas, mas percebo que você estimula elas a construir uma identidade delas, o que elas gostam, o que elas querem, e a partir dali uma nova vida. Seria isso? Eu peço muito também para elas se lembrarem de quem elas eram antes dele. Então ela vai lá para a adolescência, seus 18 anos, ela diz, eu era tão feliz, eu ria tanto, eu ia para a festa, eu gostava de música tal, aí um dos exercícios é, bora fazer a sua playlist de vida. Aí faz a playlist. Então assim, é resgatar quem ela é na essência, né? Menos olhar para o lado, menos Instagram, é olhar realmente para dentro e se redescobrir. Não existe outro caminho a não ser de dentro para fora. E se ela estiver machucada dentro, ela vai atrair pessoas machucadas. E se ela estiver cortada por dentro, eu costumo dizer, Bianca, na minha perspectiva, que elas acabam cortando outras pessoas. Eu achei incrível essa ideia do detox. Nunca tinha escutado. O nome dos Estados Unidos é Boy Sober. Pronto, eu nunca tinha escutado isso e para mim é uma novidade. Obviamente, a gente sabe um pouco que é interessante ficar um tempo sem, mas não como um plano, É um como algo plano. que, obviamente, tem pessoas que são menos tempos, tem pessoas que vão ser mais tempos, como você disse. Todas têm o seu protocolo individualizado. E eu acho interessante que nesse detox oportuniza essas mulheres a uma rotina de auto-amor, de autocuidado, de amor próprio, de autoestima. E na tua perspectiva, Bianca, essas mulheres que chegam lá no teu consultório, na tua visão, né, na verdade, como é que elas chegam relacionadas a amor próprio e autoestima? Zero. Zero. Lá embaixo. Não sabem quem elas são, o que elas gostam, não sabem o seu valor. Mede seu valor a partir do outro. Por isso que elas querem estar em outro relacionamento. Porque o valor dela, isso é histórico também, né? Eu só tenho valor se eu tiver um homem ao lado. A E sociedade impôs isso. eu sei como é difícil. Uma das primeiras vezes que eu saí sozinha, eu não sabia onde botar a mão, entendeu? Acostumada ali pegando aquela mão. Então, assim, é um processo de devagarzinho ir criando novos hábitos. Como, por exemplo, sair sozinha para um restaurante, jantar, tomar um vinho. Então, tá no plano também. Tudo o que eu faço e que eu indico para elas, eu fiz Ou comigo. seja, você testou com você, viu Aham. que deu certo, viu que não deu certo. Vi, inclusive, assim, o que causa estranhamento. E tá tudo bem causar um estranhamento. E aí eu pergunto O na outra novo estranha, sessão, né? e aí, como foi esse estranhamento? O que é que você sentiu? E aí a gente vai ali elaborando. E é um processo, é rico demais esse momento. Então, assim, é um plano onde ela vai seguindo novas rotinas, novos hábitos, novas amizades. Porque, André, antigamente, você não via mulher viajando só, né? Mulher indo para a festa sol. Então, assim, uma viagem sozinha também tá no plano. Eu fiz também, foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz na vida. Então, assim, quando elas saem, viajam só, eu disse, Bianca, eu não sabia que mundo é esse. Eu fiz amizade, foi divertido. Eu tava pensando aqui, Bianca, no detox, tá? É detox, gente, detox é Eu me apeguei aqui no detox, maravilhoso. tá? Vou inclusive passar a indicar, já Sim, vou te avisar. para homem também, viu? Eu indico detox. Vou aqui, pensando aqui nesse detox. Quando a mulher ou a pessoa que faz esse detox, que se redescobre, que viaja, que faz coisas que gosta, que
reconstrói essa identidade ou descobre uma nova identidade mais ligada à sua essência, isso impede até da mulher entrar em relacionamentos que não sejam bons para ela. Sim, porque se ela tá machucada, né, Jung falava da projeção, o que tá Sim. dentro, né, reflete fora. Então, se ela já passou por esse detox, se ela já tá ali mais ou menos curada, que eu não acredito que a pessoa esteja curada 100%, né, nem eu, nem você, ninguém tá Não. 100%, mas quando ela passa por todo esse processo, energeticamente, ela vai atrair, semelhante atrai semelhante. Sim. Então, ela vai atrair uma pessoa curada, né? Uma pessoa que já esteja bem também, na mesma vibe dela. Então, a mulher que passa por esse processo de detox, de reconstrução de identidade, de ir redescobrindo seus valores, ela dificilmente vai entrar no relacionamento abusivo ou tóxico, porque ela já se ama e ela sabe o seu valor. Ela sabe que consegue viver sozinha. Sozinha. E o problema é que, minha percepção, que quando a pessoa emenda um relacionamento do outro, ela entende que não consegue viver sozinha. E quando ela passa essa época de detox, ela entende que não, vive sozinha. Eu não preciso estar onde eu não sou valorizada, eu não preciso estar onde eu não sou amada, eu não preciso estar onde eu tenho que estar dando mais do que recebo, porque eu sempre falo, Bianca, que relacionamento é equilíbrio. É equilíbrio É entre dar e 50-50. receber. É. Não existe porque a gente tem muito uma ideia social que, até mesmo nas relações heteronormativas ou homoafetivas, existe uma ideia social de que quem tem mais dá mais, como se fosse pai. Não é assim. É. Eu não entendo dessa forma. Uhum. Eu entendo que cada um tem que contribuir com o seu 50%. Uhum. E se você não consegue contribuir com o seu 50% naquela relação, aquela relação não é para você. Não, e não dá certo. Por exemplo, André, eu tenho uma paciente que um dia desse fez 1 mês de namoro. Sabe o que foi que ela deu pro namorado? 1 mês, um iPhone 17. Ou seja, comprando um namorado de forma inconsciente. Né? Inconscientemente. Aí eu disse, vem cá, o que foi que ele fez? Assim, não, vê que ele é legal comigo e tal. Ou seja, não fez nada demais e ela já dá um iPhone 17. Em 2 meses Ou vai ser um seja, carro. deu demais, né? E ele dando de menos. Desequilibrou, né? Então, essa mulher, geralmente com energia mais masculina, ansiosa, querendo que dê certo a todo custo, ela dá. Inconscientemente, esse homem, ele tende a se afastar, porque ele se sente sufocado. Foi o que aconteceu com esse cara. Ele acabou, devolveu o telefone e foi-se embora. Né? Então, assim, é muito importante o equilíbrio de dar e receber e manter um espaço. Por isso a importância do processo terapêutico, porque não sei na sua época, na minha, não me é ensinado, não foi me ensinado no colégio, na Nada faculdade disso. sobre relacionamentos. Não. A gente foi vendo nossos pais, que eram aqueles relacionamentos muitas vezes bem diferentes do que são hoje, e a gente vai aprendendo mesmo naquela tentativa e erro, né? Sim. Tenta, erra, aprende, tenta, Sim. erra, aprende. E eu acredito que o processo terapêutico, quando ele é feito de uma forma segura, traz essa ideia dessas, que a gente até fala na psicologia muito, sobre o treino de habilidade social. Sim. E eu considero isso, você aprender a dar e receber de forma igualitária, um treino de habilidade social. Porque, obviamente, quando nós temos uma relação, a gente tem que entender quem a gente coloca para dominar a nossa cama. Aff, E Maria. entender que essa relação ela pode mudar o rumo da nossa vida. Para pior ou para melhor. André, uma das coisas que eu mais falo, a principal e mais importante escolha da sua vida é a pessoa que vai estar ao seu lado. Porque ela tem a capacidade de somar, de vocês crescerem, ou tem a capacidade de lhe colocar lá embaixo. Outra coisa que eu ensino muito a elas é, por exemplo, no primeiro encontro, segundo, o que é que você sente quando você está do lado desse rapaz? Ai, Bianca, eu não me sinto segura, eu me sinto ansiosa. Aí eu disse, presta atenção, porque o corpo fala. Perfeito. O corpo sente. Perfeito. Então é muito importante, naqueles primeiros encontros, você se perguntar o que é que eu estou sentindo. E se perguntar mesmo. A mulher terapeutizada, ela senta numa posição feminina, que é encostada, em vez daquela coisa masculina de falar. Cruza as pernas e recebe. E observa. Observa o que sente. Observa o outro que ele fala. Fala menos, não precisa falar tudo da vida dela no primeiro encontro, porque a mulher tem que ter o mistério. Então, é observar o que é que você sente quando está com aquela pessoa. É muito importante. Ou seja, a observação é um ponto primordial para qualquer relação. Sim, para saber se é uma pessoa boa, né? E se tem segundas intenções, se quer namorar.
Porque assim, a maioria das minhas clientes querem um relacionamento sério e saudável. Não é que elas precisem, elas chegam precisando. Eu preciso de um relacionamento para ser feliz. Eu disse, não, calma. Precisar você não precisa não, você quer. Porque precisar é aquela coisa que a gente vai para o supermercado com fome e a gente gasta o dobro. Une a fome com a vontade de comer. Né? Então, assim, calma, vamos devagar. Então, assim, é tudo devagar. Freud já falava, né? A intensidade é um perigo. Em tudo. Em tudo. Que a intensidade, e eu falo que a falta dela também, eu acredito que nem 8 nem 80. Tudo Bora é o para equilíbrio. equilíbrio. Como a gente colocou aqui, tudo é o equilíbrio. Nessa pegada, Bianca, uma mulher... Estou usando aqui muito exemplo das mulheres 40 mais, mas você que está assistindo, qualquer mulher, isso aqui é para qualquer mulher. E, obviamente, uma mulher 40 mais com filhos, muito tempo de relação, ela traz as demandas mais, digamos, sedimentadas. Tanto esses medos, quanto essa questão da autoestima e do amor próprio muito baixo. Mas, Bianca, se eu te perguntasse assim, o que significa se reencontrar após os 40? E eu vou te falar uma frase do Jung que eu adoro. Que ele diz que a primeira metade da vida é somente um ensaio. E que a segunda é realmente quando a gente vive. Porque na primeira metade da vida, André, eu acredito, tanto eu como você, a gente vestiu um personagem. Sim. O que a sociedade espera da gente. O que a sociedade queria, o que os nossos pais. Quando chega os 40, é assim aquela idade onde a gente tem coragem de ser quem a gente é. Onde essa persona vai caindo, a capa dela e vai vindo a autenticidade. E é uma das coisas que eu mais falo para essas mulheres. A autenticidade e a verdade é a coisa que mais conecta nos relacionamentos. E quando elas estão com a autoestima baixa e muito medo, quando elas não se sentem valorizadas, isso passa também. Elas não são elas. Elas têm medo de dizer não, têm medo de impor limite. Eu falo, minha irmã, se tu impor limite vai ser ótimo, porque se ele quiser, ele fica, se ele não quiser, ele vai embora. Gente, eu amo assistir eu amo te assistir, vou dizer aqui pra ela, né? Eu acho que eu nunca nem disse. Eu amo assistir ela no Instagram. Eu digo as verdades. Porque ela fala umas verdades nos stories dela, que ela, minha irmã, ela começa papapá, que você fica assim, cara... Quem quer, né? O homem atravessa um rio, uma montanha, se ele estiver interessado em você. Se você tá com dúvida, não, minha irmã, ele não quer. E vai outra pro coisa, próximo. Você não precisa estar comprando um homem para estar ao seu lado, como o exemplo que você deu dessa sua paciente que deu um iPhone 17, porque eu vejo isso e eu sei que ela não, assim, entendo que ela não fez isso para comprar, mas inconscientemente inconscientemente. E ela não falou para mim, porque se ela tivesse falado, eu disse, não dá agora não, calma. Porque quer dar alguma coisa, dá uma blusinha. Um mimozinho, né? E essa ideia do comprar o outro é como muitas vezes os homens veem as mulheres como objetos, porque a sociedade traz isso, né? Existe uma psicóloga, que é a Valesca Zanello, que ela fala muito sobre os dispositivos, que a mulher tem um dispositivo de gêneros, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas ela fala assim, que o homem tem o dispositivo da eficácia. O que importa para o masculino é ser eficaz. Trabalhar e ganhar dinheiro. Tanto é que quando o homem se aposenta, ele perde a virilidade e entra geralmente em depressão. E ela fala que as mulheres têm dois dispositivos, que é o dispositivo materno e o dispositivo amoroso. E aí, diante disso, o que é o dispositivo amoroso? As mulheres são ensinadas a amar os homens. E os homens são ensinados a amar todas as coisas, menos as mulheres. E o dispositivo materno é que a mulher socialmente é construída para maternar. Não só os filhos, como também toda a família e também o esposo. Exatamente. Então, muitas vezes, nesse exemplo que você deu da sua cliente que entregou um iPhone 17 com um mês de relacionamento, deu de presente, é uma forma de maternar. Sim. É uma forma de só cuidar. Que não entende que isso prejudica ela mesma. Exatamente. Quando elas chegam lá, inclusive, André, com muitos papéis invertidos, né? Vamos supor assim, uma mulher divorciada com 2 filhos. Aí ela tá dormindo, pega o filho mais velho e estão dormindo os 2 na mesma cama. O marido saiu e ela pegou o filho e botou no lugar. Não é aquele filho já começa a ser o dono da casa, já começa a querer mandar na mãe. Eu vejo muito isso. A substituição de papéis, né? A substituição. Aí eu disse, não, vamos organizar, porque até a rotina de guarda compartilhada eu ajudo a organizar. Perfeito. A casa, a rotina dentro de casa, como é que tem que ser. Meu filho é o homem da casa. Não, minha irmã, quem é a mulher da casa é tu agora. Gente, eu tava falando aqui antes de começar o episódio com a Bianca que quando eu montei esse projeto há alguns meses, ela tava no meu casting para eu convidá-la a vir. Porque assim,
A Bianca traz uma ideia, que você falou para mim agora isso, eu achei um fenômeno de organizar como vai se dar a guarda compartilhada, organizar como a rotina vai se dar. Eu tenho muito esse papel dentro da minha seara do direito de família, porque sou psicólogo, então consigo ter esse olhar. Mas o que eu vejo que falta dentro do meio do direito, aqui vou puxar só um pouquinho para deixar esse parênteses, são profissionais no meio das terapias, da psicologia, que olhem a mulher e olhem as relações familiares, a forma como você olha, para realmente organizar, porque quando você ajuda, quando no teu programa de desenvolvimento dessa mulher, dessa identidade, você ajuda a mulher a organizar a rotina dela dentro de casa e com os filhos e o ex-marido, Sim, é traz uma fantástico. paz imensurável. Imensurável, imensurável. Assim, eu procuro ao máximo separar o pai do ex-marido. Gente, pai é pai, vai ser a vida toda. É uma sociedade para a vida. Então, assim, vamos tentar organizar. Ai, mas ele isso, mas ele aquilo. Minha irmã passou, bora daqui para frente. Deixa ele ser feliz, né? Você vai ser feliz também, porque muitas vezes, assim, o homem, ele já tá namorando, ele vai casar de novo. Eu disse, deixa ele para lá. Olha para Para de olhar para o você. outro e olha para si, né? Olha para você, organizar a sua vida, a sua rotina com seus filhos, 15 dias ou semanal, seja como for. Até isso a gente precisa organizar de uma forma que gere paz, principalmente para aquelas crianças. Porque assim, nós adultos, a gente é casca grossa, mas os pequenos Aprendemos a precisam de ser, né? segurança. Eles precisam de segurança. Bianca, traz algumas dicas para essas mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, de como reconstruir essa autoestima. Você já falou algumas coisas em relação a criar sua playlist, fazer viagem sozinha, mas que outras, assim, coisas mais simples, digamos, ajudariam essa mulher a se reconstruir? Porque nós sabemos que muitas vezes um processo terapêutico, embora seja essencial, muitas mulheres ainda têm a ideia de que não há necessidade, É. infelizmente. Uhum. E a sua vinda aqui hoje no podcast é muito para também desmistificar essa ideia, porque te confesso que às vezes eu te mando alguns clientes, procura aqui a Bianca e tal, aí fica, não, mas eu não sei se eu quero fazer terapia, eu não sei. Eu disse, poxa, mas a terapia vai te ajudar você a se reencontrar. Se você pudesse dar assim duas dicas, fora as que você já deu, de como a mulher poderia se reconstruir essa autoestima, quais seriam assim, primordial? Pronto, primordial, André. A nossa autoestima é construída lá na nossa infância, né? Então, assim, é voltar um pouquinho para a infância dessa mulher. Pega uma foto dela quando criança. Quem era essa criancinha alegre, divertida, autêntica? Trazer um pouco dessa criança, da alegria dessa criança para a vida, não é, dela. E a segunda é relembrar quem realmente ela era antes dele. Essa sim é uma dica principal. Quem eu era antes dele, o que é que eu gostava, o que é que eu fazia, o que é que me fazia rir, quais eram as músicas, o que é que eu comia, o que é que eu bebia, né? Essas duas coisas, além de muitas outras coisas, são bem importantes. Bianca, a gente sabe que nós somos constituídos pelo ambiente que frequentamos ou pelo ambiente que estamos inseridos, né? A Sim, psicologia explica isso de uma forma divinamente, a gente vê isso nas nossas relações. Se de repente eu começo a me envolver num ambiente que são pessoas de um outro nível, sem qualquer, tá, pessoal, assim, eu não estou discriminando ninguém, a gente passa a descer o nosso nível uhum, para estar naquele ambiente. Por que eu estou trazendo isso? Porque no relacionamento, na minha percepção, é a mesma coisa, eu vou pegar um gancho para uma pergunta. Você falou dessa sua cliente, eu vou pegar esse exemplo até o final, porque eu acho que ele traz muita coisa que de repente começou a namorar, a ficar, deu um presente muito caro logo ali no primeiro mês, e essa pessoa se sentiu constrangida e resolveu devolver e ir embora. Mas nós sabemos que tem casos que tem homens que não se sentem constrangidos, que é um aceitam. perigo, é um perigo. Pronto, aí é onde eu vou chegar, que aceitam esses presentes, que continuam a receber. A mulher coloca muitas vezes esse homem numa zona de conforto na função de maternar e não de ser Sim, parceira ou namorada, sim. seja o que for. E aí eu falo que, obviamente, relacionamentos abusivos, pessoas abusivas têm em qualquer ambiente. Mas, dentro dessa ótica, quais os conselhos que você deixa para as mulheres que querem se envolver com pessoas que possuam a mesma ambientação que elas? Que possuam a mesma ou que não Que possuam. possuam a mesma ambientação que elas? É o ideal.
Não é assim o mesmo nível intelectual, financeiro, né? Porque aí vai promover o equilíbrio. Exatamente. Mas agora, recentemente, eu estava atendendo uma mulher de 48 anos, lindíssima, e que ela dava mesada pro namorado de 4 anos, bancava, era mãe, fazia tudo para ele, o cara adorava. Oi. André, ela não tinha consciência, é impressionante, quando a gente está dentro do A gente olho não do se vê. furacão, ela não via. Quando ela começou no processo comigo, cara, eu não via, mas agora eu vejo. Não é? Então, assim, ela ficou, meu Deus, como eu pude, né? E aí, quando ela foi começando a tirar, quando ela foi começando a querer que ele A trabalhasse, ele foi relação, embora. óbvio. Ele não tava com ela porque amava. Ela era uma utilidade. Até porque, Bianca, eu acho, não sei qual é a tua percepção, eu acho que o amor ele é construído. É construído. A paixão realmente existe uma química cerebral, uma química esquemática, existe uma química ali energética, vamos colocar assim também, porque eu acredito que tudo é energia. Mas o amor não, ele é uma construção. Ela é uma decisão diária. Eu escutei recentemente de uma pessoa que disse assim, eu terminei minha relação porque eu não estava me sentindo feliz. Aí eu perguntei assim, mas até que ponto o outro tinha que te dar a felicidade? Porque a felicidade a gente conquista sozinho. O outro, ele é um acessório para comungar com minha percepção, para comungar com a gente nessa felicidade. Então, quando eu falo de ambientação, eu falo muito bem que a questão o ambiente que eu estou inserido vai proporcionar eu viver relações positivas ou relações negativas. Automaticamente, se uma mulher passa a dar mesada para o namorado, não é uma relação positiva. Não é. Não é. Essa tua cliente aí que falou que não era feliz, né? Um dia desse eu recebi eu quero me divorciar, eu quero isso porque eu não tô mais feliz. E a gente foi, né, elaborando, e no decorrer da relação ela viu que o problema não era o marido, o problema era ela. Ela começou com essa reconstrução de identidade, se encontrou, estão casados aí belamente bem, entendeu? Eu costumo dizer, Bianca, eu sei que você sabe também, assim, que você fala isso, que eu já vi você falando aí nas redes sociais, que relacionamento é composto de duas pessoas. Sim. Os dois têm responsabilidade. Sim. Obviamente, não por tudo, mas existe uma responsabilidade, seja por ter sido ativa demais ou passiva demais, ou seja, pela falta de equilíbrio. Exatamente. E aí, nessa ideia, como é que essas mulheres conseguem viver um novo amor sem repetir esses padrões do passado? Então, muitas repetem porque não têm a consciência, porque não passam por processos terapêuticos. Então, assim, basta eu ter a consciência muitas vezes para não repetir. E quem não tem fica repetindo aí, até lá na frente vai dizer que foi o destino dela. E não. E tem uma coisa, André, também mais profunda ainda, que começa lá atrás com os nossos pais, com os nossos avós, né? Lá na geração Transgeracional. passada, exatamente, que vem a repetição. E nós agora, 40 mais, somos a primeira geração que tem esse conhecimento e esse poder de ter essa consciência e de não repetir mais para os nossos filhos e para as próximas gerações. Eu fiquei toda arrepiada aqui. Olha a riqueza disso. Eu costumo dizer, meu pai é falecido e eu tenho uma ligação muito grande com ele. E aí eu sempre digo assim, quando eu me refiro a ele, pai, pode ter começado em você, mas termina em mim. Exatamente, exatamente. Eu sou consteladora familiar, então assim, dentro da sessão a gente faz os movimentos sistêmicos, né, para ela não repetir, aí ela vê, meu Deus, eu tô repetindo, era igual a minha avó e não sei o quê. E aí, só com a consciência, ela já muda o padrão. É impressionante. Ou seja, como esse processo de autoconhecimento é É enriquecedor. importantíssimo, é importantíssimo. Nós falamos aqui um pouquinho sobre relacionamento abusivo, nós sabemos que é um tema muito mais profundo, né? Assim, muito mais adoecedor, né? Só sabe quem passa. Já passei por isso, posso dizer com muita tranquilidade. Também já passei. Como é adoecedor mentalmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, de todas as formas, financeiramente. E que dica você daria para essas mulheres para não construírem esses vínculos de carência? Porque nós sabemos que relacionamento abusivo é construído a partir de um vínculo de carência. Sim. A partir do olhar do outro. Exatamente. Só existe quando o outro me olha, como você bem colocou no começo daqui do podcast. Como é que essas mulheres podem se proteger disso, Bianca? A única saída para essas mulheres se protegerem é o autoconhecimento. É elas entenderem o que elas gostam, elas se amarem, tá com a autoestima elevada, saberem o seu valor para não depender do outro para dar o valor para ela.
é saber impor limites. Então, assim, tudo passa, a base de tudo é o autoconhecimento. Porque muitas vezes elas não sabem que aquilo ali é um relacionamento abusivo. Um dia desse, uma cliente chegou para mim e disse assim, Bianca, ele passa meses em silêncio. Oi, como assim? Tratamento de silêncio. Gente, tem coisa mais adoecedora do que isso. Uma coisa assim, entre aspas, que ela achava boba. Eu disse, você sabia que isso é uma forma de abuso? Ela, não. E ela foi relatando, e ela viu que estava dentro de um relacionamento abusivo. Então, assim, muitas passam e desconhecem. Por isso que o autoconhecimento é a principal solução para não passar de novo e não entrar em nenhum. Bianca, como é que a mulher vai saber, na tua visão, que ela está pronta para um novo relacionamento? Porque eu acho que essa é a principal dúvida de todas as mulheres. Eu não sei, dentro da tua série, imagino que seja, mas no meu escritório, né? Doutor, será que eu já estou pronta para me relacionar de novo? Como é que a mulher... Eu sei que cada caso é um caso, mas assim, que sinais podem, de repente, indicar que essa mulher estaria pronta para viver um novo relacionamento? Pronto. Para sair desse detox? Pronto. Ela sai do detox e ela já não tem tanta raiva do ex-marido, ela já perdoou, ela não tem mágoas, porque mágoa, né, são más águas no corpo da gente, então ela vai atrair outra pessoa também magoada, ferida. Então, quando ela já consegue olhar para trás, ressignificar a história que ela viveu, né, perdoar quem ela deveria ter perdoado, quando ela já está ali feliz, alegre, com novas amizades, ela já pode ir tentando se relacionar. Ela vai acertar de primeira? Talvez não, mas relacionamentos são tentativas e erros. Só que ela já está trabalhada no autoconhecimento. Mas ela vai sair de primeira, talvez. Ela vai sair de primeira. Minhas pacientes, tudo assim, às vezes ela me passa mensagem, Bianca, aconteceu isso. Não. Sai, red flag, acende aí, não dá certo. Então, elas saem rápido e elas não têm medo de dizer não e não têm medo de sair. Bianca, fala pra gente o que é esse red flag. Red flag são as bandeiras vermelhas, né? Que a gente tem que estar atentas. Por exemplo, primeiro encontro, se o cara chama pra casa dele ou quer ir pra tua casa, ele não quer realmente te conhecer, né? Ele quer outra coisa. Então assim, primeiro encontro tem que ser no local aberto, restaurante, café, né? Uma dica que eu dou. Se o cara quer ir logo pro cinema, como é que vai conhecer uma pessoa no cinema? É uma red flag. Quando o cara, assim, não é gentil, assim, que não quer pagar o primeiro encontro, nem que seja um churrasquinho. Mas mesmo assim, se a gente ainda releva, mas começa a observar também se é uma pessoa cavalheira, né? Como é que ele se comporta. Se é um cara que já é ciumento de primeira e diz que é porque é cuidado, red flag, né? Possessivo. Aquela pessoa que só fala dele. Egocêntrico, né? Muitas vezes narcisista, que não faz perguntas para ela, que não está interessada nela, chega e só fala dele, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, minha irmã, não passa nem pro segundo encontro, se for minha paciente. E é engraçado essa questão do egocentrismo, Bianca, que eu lembrei aqui de um fato que aconteceu comigo, não foi uma nem duas, mas algumas vezes, e eu não sei como foi a tua vivência, mas quando a gente vive relacionamentos abusivos, a gente vive uma sequência de relacionamentos abusivos. Até entender que vive em relacionamento abusivo e até perceber que você vive relacionamentos abusivos provavelmente desde a sua infância, com seus pais e etc, não de uma forma como é na vida adulta, mas de uma certa forma de abuso. E aí, em várias relações que eu tive, essas relações abusivas têm uma característica primordial, que são o Bob Lover, né? Muito amor. Que é a intensidade, A intensidade e a questão dos términos. Termina, retorna. Termina e volta com muito amor. O relacionamento ioiô, que é péssimo, causa ansiedade, é horrível. E aí, nessa perspectiva, o que é que eu observava em algumas relações que eu vivi? Que a pessoa, quando terminava a relação, mandava uma mensagem assim, porque eu estou muito bem, eu. E aí eu falo para as pessoas que isso é uma característica desse egocentrismo de, se a pessoa quer conversar com você, ela pergunta primeiro como você está. E aquela pessoa que chega para você falando sobre ele toda hora, não é um relacionamento saudável. É um red flag. E eu costumo, essa analogia da red flag eu acho bem bacana, porque eu costumo dizer o sinal verde, vermelho e amarelo. Tem que ter. Se o sinal é vermelho, meu amor, não passa. Não passa. Se é amarelo, você fica ali entre o vermelho e o verde analisando, como você falou, mais calada, observadora.
E se o sinal é verde, beleza, vamos seguindo. Mas eu preciso olhar porque uma hora esse sinal verde pode ficar amarelo e vir a ficar vermelho. Pode, porque ninguém conhece ninguém na completude, né? E eu falo 100%. que relacionamento, Bianca, é um eterno orar e vigiar. É. E André, tu falou uma coisa assim, que a gente repete relacionamento abusivo com mais facilidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando a pessoa está acostumada com relacionamento abusivo e ela começa a se relacionar de uma forma Não saudável, sabe. não sabe. Eu passei por isso. Eu passei também. Como é isso, gente? Gente, eu não sinto ansiedade. Como Eu tô assim? bem. Ele disse que vai me pegar a tal hora, ele pega. E não, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, assim, é muito difícil a gente se acostumar a ter paz quem vem do caos. E, na verdade, caos nunca vai gerar paz. Não. Eu falo, Bianca, que quem começa errado, termina errado. Uhum. Se a gente parar bem pra pensar, todas as relações elas terminam pelos mesmos motivos que a gente viu no começo que não ia dar certo. Exatamente. Todas. Pode olhar, pode pesquisar aí. Quem estiver escutando a gente, estiver assistindo, todas as relações. Ah, eu tive a relação com a Mariazinha, com o Joãozinho. Quando foi que no começo o que é que eu achava ruim? Isso, isso, isso. Terminou por quê? Pode olhar aqui. O que terminou foi um desses motivos ou todos esses motivos. Exatamente. E uma coisa que você falou assim divinamente, que eu acho que fica muito gravado aqui pra mim, e eu sugiro pra quem tá escutando, é a questão do corpo falar. O corpo sente. Né? O Fala. corpo fala, o corpo sente. Esse sintoma de ansiedade no corpo, É um sintoma que essa pessoa não é pra você. e as pessoas acham que é o quê? Paixão? Borboleta no estômago que termina no psiquiatra, que eu costumo brincar dizendo isso. Termina. Termina no E eu digo para as psiquiatra. minhas pacientes, olha, 40 mais, divorciada, com filho, a gente não tem mais idade de borboleta no estômago, tá? A gente tem que ter um relacionamento saudável, onde a gente sinta paz e tranquilidade. E tédio, E que é tédio. difícil, mas a gente sente tédio. Bianca, sabe o que é que eu falo muito? Que relacionamentos saudáveis, ele deixa você em silêncio, deixa você confortável até no silêncio. É muito gostoso. Que é o tédio. Você fica confortável, tá do lado da pessoa, a pessoa tá calada e você tá tudo bem. Aham. E eu acho que esse negócio de relacionamento que dá borboleta no estômago, esse relacionamento que dá essa ansiedade é relacionamento adolescente. Ninguém tem mais Desculpa, idade, não. gente. Eu acho que nenhuma idade, nem mesmo adolescente, tem idade para estar vivendo relacionamento adolescente. E eu acho que falta muito esses ensinamentos. Porque não existe. Não Nem no existe. colégio, nem na faculdade. Aí a gente olha, e eu sei que a gente fez psicologia, né? A gente olha enquanto ter feito a formação em psicologia e tudo. Eu fico me perguntando que não existiu de repente nenhuma cadeira para dizer como é que era um relacionamento saudável, sadio. Não, tem não. Na minha faculdade nunca teve. Também não teve. Ou seja, aí olha o dado. Nós não aprendemos no colégio como é que tem um relacionamento saudável. Nós não aprendemos com os nossos pais, desculpem, não tem nenhum pai ou mamãe dessa geração ou da anterior que ensine um relacionamento saudável. Tanto é que a maioria, né, naquela teoria do apego de Bowlby, o apego ansioso é o que mais existe, o ambivalente, né? E o apego evitativo, mas o apego seguro é o que menos existe, porque a gente espelha nossos pais. E aí a gente vai para a faculdade de psicologia, que eu fiz, eu sei que você também fez, e aí a gente olha e diz, cara, E aprende não. também não fala aqui pra gente como é um relacionamento saudável. E aí eu tenho uma reflexão, Bianca, não fala na faculdade de psicologia, porque talvez o relacionamento saudável, que é para mim, não é para você. Mas a gente sabe o que não é saudável. O que não é saudável, ele tem uma regra. O desequilíbrio, essa ansiedade, essa taquicardia, esse dar mais do que receber. Eu costumo dizer que a gente precisa abrir portas para as pessoas. Mas a gente também precisa que as pessoas abram portas para a gente. Não só do carro, mas também da vida. Então, se você está num relacionamento que só você abre as portas, tem alguma coisa errada. E sabe uma coisa legal, tu tá falando disso, e eu digo muito para as minhas pacientes, que existem as pessoas interessantes e as pessoas interessadas. As pessoas interessantes são aqueles gatinhos da academia que a gente acha bonito. Eu quero ele, eu quero paquerar com ele. Só que ele não tá nem pra gente. E tem aquela pessoa ali que é interessada na gente, que quer a gente. Aí eu digo muito para elas, por que você não dá uma chance? Né, para essa pessoa que está interessada? E a maioria que deu essa chance... Bianca, mas o beijo não foi bom no começo. Mas eu não sinto borboleta no estômago. Eu disse, calma, isso pode ser construído. E elas vêm construindo relacionamentos saudáveis, um pouquinho por vez, um pouquinho por dia, e estão super felizes, com paz e tranquilidade.
é a questão do amor adolescente, né? Borboleta no estômago, e o que eu falei há pouco. Na minha percepção, o amor ele é construído. Agora, sim, ele é construído não só por uma pessoa, tem que ser pelos Sim, dois. Porque as eu vejo duas. demais É. dentro de uma relação, um querendo construir, a outra não, ou, enfim. E o outro ali só no bom viver, recebendo a mesada. Não. Eu fiz uma mentoria de relacionamentos, eu sempre estudo muito sobre relacionamentos, assim como você. Precisei me redescobrir para sair de relacionamentos abusivos. Precisei me redescobrir para descobrir que tinha vida após esse tipo de relação. E uma das mentorias que eu fiz, o mentor disse assim, olha, fuja de pessoas viciadas, lascadas e acomodadas. Sim, total. Deus me livre. E isso, assim, pegou pra mim de uma forma bem que eu nunca mais esqueci. Uhum. Ah, então quer dizer que você encontra a pessoa por interesse? Não. Mas vamos lá. Se eu tenho uma vida maravilhosa, se você quer a mulher ter uma vida maravilhosa, você vai se envolver com alguém que não tem uma vida maravilhosa? Não. O que é que vai acontecer? Você vai dar. Não, André, não dá. Assim, eu ensino as minhas pacientes, elas escolhem com quem elas querem ficar. Elas fazem uma lista de características emocionais, físicas, valores do próximo namorado. E a gente às vezes estuda junto. Cadê? Tica isso, ele é aquilo. Mas não pode ser exigente demais. Vamos lá. Pegar aqui. Gente, vou passar o dia com ela aqui hoje. A gente tem que escolher. A gente não pode estar na prateleira aí para você pegar um livro e ser escolhida, não. Isso é o maior erro. Bianca, vamos lá, você faz uma lista. Aí, ó, faz uma lista. Achei bacana também. Você faz uma lista de tudo como você quer. Que medida eu vou usar para saber o que eu negocio e o que eu não negocio? Pronto, tem uma lista de valores negociáveis e uma lista de valores inegociáveis. É muito pessoal. Vou dar aqui o meu exemplo. Uma lista de valores minhas inegociáveis é o álcool. É beber demais, é farra demais, é inegociável. Se viesse uma pessoa nesse perfil, tchau, não quero. Entendeu? Então, tem ali a lista de valores negociáveis e de valores inegociáveis. Tu consegue perceber que muitas vezes as pessoas, mulheres, enfim, elas negociam o que é inegociável por essas borboletas no estômago, Sim, por essa dependência que existe? exatamente. Por não querer ficar sozinha, por precisar de um relacionamento. Isso é falta de amor próprio, dependência emocional. É a pessoa que não faz terapia. Não é? Se envolve, mas aquela pessoa que é terapeutizada dificilmente entra em fria, porque ela sabe o que ela quer. Quando o homem já tá dando sinais, ela já pula fora, porque a vida dela é tão boa sozinha. Ela já fez o detox. A vida dela é super interessante. Ela tem amigas, ela tem uma vida própria. Para ela perder a paz por qualquer um, não, André, ninguém tem mais idade, não. Verdade. Né? Verdade. A gente escolhe. Ou seja, o divórcio, pessoal, não é o fim. Não é o fim. Ele é o recomeço. É o recomeço. De você se reencontrar da sua nova identidade ou de resgatar aquela identidade que foi perdida. E eu acho engraçado que, assim, o Jung fala muito sobre identidade, né? Identidade, identificação, ele também traz essas ideias de ambientação. E, Bianca, queria passar o dia conversando com ela, gente, mas não posso. Mas ela vai voltar aqui em 2026. Nós vamos fazer com bem maior, com um tema só sobre relacionamentos, para dar aqui outras dicas, porque eu vou, sabe, né? Ó, vocês sigam a Bianca, vocês olhem o trabalho dela. Ela é uma das minhas primeiras indicações nas questões de terapia para mulheres, assim, porque eu sei o quanto ela é compromissada com isso. E se de repente para você a terapia hoje está um pouco distante, siga a Bianca nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela vive fazendo caixinha de perguntas, como ela coloca lá. Pode perguntar, só não reclame da resposta. Não reclame da resposta, porque ela vai responder com a verdade nua e crua. E eu acho, Bianca, que a verdade muitas vezes é o que cura. É. A verdade é o que eleva a consciência daquela mulher ou daquela pessoa que está ali, muitas vezes, com a neblina. Muitas vezes na normose social, de seguir o efeito manada, de que isso aqui é normal. É normal eu ter mais dinheiro que meu namorado e dar dinheiro para ele. É normal, todo relacionamento é ruim, né? Antes de eu me separar, eu me reuni com as minhas amigas. Não, todo casamento é assim. Não é não, gente. É só trocar o CPF, Não é. Não é. Pode ter um relacionamento melhor. Existe vida pós-divórcio. Existe vida pós-divórcio e existe vida após um luto do fim de uma relação. Sim, claro. Agora é importante viver esse luto. Importantíssimo. Né? Bianca, muito obrigado. Foi um adorei prazer o papo. ter você aqui. Gente, sigam a Bianca, vou tornar a repetir. Bianca, olhe,
Quero encontrar você aqui de novo nesse sofá em 2026, que aí vai ser uma nova pegada, o podcast vai ser um pouco maior, a gente vai pegar um assunto específico para trazer para vocês, tá? Bianca, gratidão de coração. Gratidão também, Prazer enorme ter você obrigada. aqui, prazer enorme, enorme, enorme mesmo. Sinta-se convidada para outras vezes estar aqui, sinta-se Obrigada, acolhida, abraçada e parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que obrigada. quando a gente desenvolve a nossa ferida para ajudar as outras pessoas, que foi o que você fez e faz, foi o que eu fiz e faço, a gente com certeza tem um olhar muito mais humano, Com um olhar certeza. muito mais empático e um olhar muito mais realista sobre o mundo do outro. Uhum. Muita gratidão, Bianca. Gratidão também, viu? Até a próxima e siga nosso perfil Acordo Entre Nós. Aqui embaixo vai estar todos os nossos cards, os contatos da Bianca, como você encontra com ela no TikTok, como você encontra com ela no Instagram. Até a próxima, pessoal.